Desde Adão, a morte é presente na vida do ser humano. A morte não é um fenômeno natural na vida da humanidade. Como dizia o pensador francês Jean-Paul Sartre, para ele a morte é um fenômeno natural, inevitável. Porém, nós declaramos que a morte não é um fenômeno natural. A Bíblia diz que a morte é a maldição de Deus sobre o pecado. E só Jesus foi capaz de cavar essa maldição na cruz do Calvário. A realidade da morte deu ao homem a oportunidade de entender o significado da vida. Os filósofos existenciais, eles não veem a vida além da vida física. Para eles, a vida encerra aqui. Porém, a Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma única vez, e depois disso vindo o juízo. Isso significa dizer que após essa vida existe a vida eterna, onde nós teremos que prestar conta a Deus dos nossos atos aqui na terra. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula, EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E para você que pela primeira vez está assistindo essa videoaula, te peço que você se inscreva no canal, né? Dá o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo para o maior número de pessoas que você conheça, para que o nosso canal alcance mais pessoas e ele possa crescer na plataforma do YouTuber. Então você é bem-vindo. E para você que já está inscrito, fica conosco até o final, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia e vem conosco para estudarmos essa maravilhosa lição, que tem por tema: quando os pais sepultam os seus filhos. Nós vemos aqui a inversão da lógica. Geralmente é o filho que sepulta o pai. O pai está mais velho, está mais perto, né, de partir para o Senhor. Mas quando é o pai que sepulta o filho, se sepultar o pai para o filho é doloroso, agora você imagina o quanto é doloroso para o pai sepultar os filhos, né? É como diz aquele provérbio: não é o pai, o filho que entesoura herança para o pai, mas é o pai que entesoura herança para os filhos. Tá? Então essa é a ordem da lógica. Mas aqui nós vemos que na vida do patriarca Jó aconteceu o contrário. Ele perdeu, né, 10 filhos, 10 rapazes e 3 moças em um dia só. Em um dia só, Jó e sua esposa viu, né, 10 sepulcros, 10 cortejos fúnebres. Irmão, isso é arrasador, isso é muito triste. Mas o que nós podemos tirar da lição, né, dessa fatalidade que aconteceu na vida de Jó, é que Jó em nenhum momento atribuiu culpa a Deus. Pelo contrário, ele adorou a Deus. E ele diz, né, para sua esposa, né, que diz para ele amaldiçoar a Deus, né, amaldiçoou a Deus naquela situação difícil, tinha perdido o filho, agora estava doente, perdido os animais, né, a finança, tinha tudo a água abaixo, estavam agora em situações difíceis, e a esposa diz a ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó disse: tu diz como as loucas, né? Não receberíamos o bem de Deus e também não receberíamos o mal? Deus deu, mas também Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. E Jó adorou a Deus. Nem nisso Jó pecou contra a Deus. Ele não atribuiu culpa a Deus. Tá? Porque a Bíblia diz: do que queixa o homem, queixe do seu próprio pecado. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então, diante dessas fatalidades, da perca de um ente querido, de um filho, né, na perca de um pai, eu perdi o meu pai ontem, meu pai partiu para o Senhor, um homem crente, salvo, mas é doloroso, né? Eu perdi o meu pai,
E ele não teve, né, esse desabor de perder um filho. Somos em 2, mas seguiu-se a ordem. Ele já estava com 86 anos, né, já fragilizado, porque nós temos um prazo de validade, e quando chega esse prazo não tem como evitar. Se você não quiser morrer de novo, você vai ter que morrer de velho, né? Então a morte precoce é ruim. Agora, a morte por prazo de validade, irmão, ela segue o seu curso. Todos nós vamos envelhecer e um dia vamos ter que partir para o Senhor. Mas temos que estar de bem com Deus, para nós estarmos com Ele na eternidade. Então é doloroso, irmão. Agora imagina o patriarca perder 10 filhos, né? Mas eu creio que o meu pai está na eternidade com Deus, era um homem fiel e crente. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao 19. Aqui narra, né, a história do patriarca, mas não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo. O nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral, um renomado teólogo, e ele divide a lição em 3 tópicos principais, né? No primeiro tópico nós temos a família de Jó. No segundo tópico nós temos lidando com a morte dentro da família. E no terceiro tópico, os cristãos e o luto. E sem mais demora, nós vamos iniciar aqui a nossa lição na sua introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, na palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Então a palavra de Deus nos traz consolo diante desse quadro. Diz que a tristeza, né, ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo passa, mas precisamos confiar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. No nosso primeiro tópico nós temos aqui a família de Jó. E no primeiro ponto nós temos quem era Jó, tá? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevivência de 140 anos do patriarca Jó. Capítulo 42, versículo 16. Mas especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó 22 e 16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó, capítulo 1, verso 3. Jó, capítulo 42, verso 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo e temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Então no capítulo 1 indica quem foi Jó, né? A Bíblia, né? A Bíblia indica, né? Dá-nos entender que Jó, né? Pelo o modelo da sua adoração, que ele dedicava sacrifícios, holocaustos em favor, orações em favor de seus filhos, então nos leva a entender que ele foi contemporâneo dos patriarcas, né? Daqueles que formaram a nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Tá? E naquele tempo as pessoas tinham longevidade de vida, e Jó viveu até os 140 anos. Porém, a tradição rabínica e alguns estudiosos diz que Jó foi pré-mosaico. Né? Ele foi antes dos patriarcas, foi logo após o dilúvio que Jó nasceu e viveu e foi um homem próspero. Mas ficamos com essa primeira colocação, que Jó, ele foi contemporâneo dos patriarcas, é a mais assertiva. Porém, existem essas duas colocações a respeito, né, da existência de Jó. Mas foi um homem temente a Deus, tá? Foi um homem próspero. A Bíblia diz no capítulo 1
né, que era um homem próspero, tinha aí 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentos. E tinha 10 filhos, todos saudáveis, né? Tinha uma esposa maravilhosa, era uma família abençoada. Esse era o patriarca Jó, rodeado de segurança, tinha muitos empregados para cuidar de toda a sua fazenda. Um homem que, aonde ele ia passando, por ser um homem íntegro, sincero e justo, até com seus funcionários, ele não admitia, ele era um homem imparcial, tá? Ele não admitia injustiça, tá? E quando ele ia passando, o jovem colocava a mão na boca de respeito a Jó. E os velhos se batiam continência, porque era um homem muito grande no Oriente. Um homem, além de ser muito próspero, era um homem respeitado e um homem justo. E Deus testemunha de Jó a Satanás, dizendo para ele: tem visto o meu servo Jó? Um homem temente a Deus, que desvia-se do mal, um homem justo, temente a Deus, que desvia-se do mal. Foi Deus quem deu testemunha do patriarca. Esse era o perfil do patriarca Jó. Tá? Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, a esposa de Jó. Então vimos aqui sobre o patriarca, agora vamos ver sobre a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, Jó, o patriarca, suportou tudo até Deus virasse a sua sorte, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então, nós não temos muitas informações da mulher de Jó, só está no capítulo 2. Mas, na tradição rabínica, dizem que o nome dela era Sit, tá? Não há uma comprovação, mas há uma especulação aí, que o nome dela era Sit. Mas a Bíblia não informa o nome da mulher de Jó. E nós vemos que ela não era uma mulher exemplar, né? Pela atitude dela, quando ela diz para Jó que ele devia amaldiçoar a Deus, né? Ela não aguentou. Mas nós podemos analisar que ela era uma boa esposa, né? Ela cuidava bem, ela não largou de Jó, mesmo nessa situação. Mas devido à perca dos filhos, o sofrimento que ela estava vendo Jó, ela não aguentou. E ela diz essas palavras talvez quase impensável, né? Por tanto sofrimento. E o que eu vejo aqui, que Jó não perdeu a bênção por causa da sua esposa, e nem ela também perdeu a bênção. Porque o patriarca manteve firme, ele não pecou contra Deus. Agora, se ele dá ouvido à sua esposa, ele perdia a bênção. E jamais o seu cativeiro seria virado, né? Jamais ele recebeu a bênção em dobro como ele recebeu. Então eu faço aqui uma suposição, eu faço aqui uma hipótese, tá? Não é doutrina, eu posso fazer uma hipótese, não posso criar doutrina, né? Senão se torna heresia. Mas eu comparo com Adão e Eva. Eva pecou e induziu o seu marido a pecar, e ele pecou também. Aí perderam a bênção da eternidade, perderam o paraíso. Foram o primeiro casal a ser mandado embora do paraíso, tá? Foi o primeiro a perder a vida eterna, o primeiro a perder a bênção de Deus, por causa da desobediência da mulher e também do homem. Se Adão disse não e não é induzido pela Eva, certamente esse pecado não seria imputado a Eva, tá? E eles continuariam ali no paraíso, e todos nós hoje teríamos vida eterna. Mas Adão foi
seduzido, foi induzido e também pecou, tá? Como cabeça, né, da mulher, ele não poderia ter pecado, como fez Jó. Ele tem que ser íntegro. E aí, certamente, não seria imputado esse pecado, né? E seríamos todos abençoados. Isso é uma suposição, é uma hipótese, tá? Não é uma doutrina, é um pensamento meu, tá? Você é livre para pensar. Vamos para o terceiro ponto, os filhos de Jó. Falamos de Jó, do patriarca, falamos da esposa, agora vamos falar sobre os filhos. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos, orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Jó 1, 4 e 5. Então, os filhos de Jó eram abastados, eram ricos porque o seu pai era o maior do Oriente, era rico. E eles banqueteavam, eles não estavam nem aí com o velho, eles não seguiam, né, o caminho que o velho, em obediência a Deus, como o velho, o patriarca, seguia. Mas eles não estavam aí, faziam banquete, bebiam, né, certamente se embriagavam porque era vinho, né, e Jó, certamente eles blasfemavam, e talvez estavam ali até dedicando aos deuses das nações vizinhas, dos povos, tá? E Jó preocupado, apesar que a salvação é individual, mas ele orava, é o dever nós orar, ter cuidado pelos nossos filhos. Ele levantava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus e pedia para Deus ter misericórdia, que não levasse em conta o pecado, perdoasse o pecado dos seus filhos, né? Então alguém pergunta, por que os filhos de Jó morreram, né? Aí nós vamos entender aqui que através de um desafio, né, que Satanás fez a Deus, então Deus permitiu que acontecesse essas fatalidades na vida de Jó. Então os filhos de Jó eram 7 rapazes e 3 moças, e eles viviam regaladamente. Porém chegou esse dia, né, que deu um vendaval, um forte vento, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre o jovem e mataram todos. Só sobrou o criado, o empregado, para vir avisar Jó. E de vez em quando vinham avisando, olha, foi queimado o seu gado, né? Os sabeus deu sobre os seus camelos e levaram embora. E sim, um após o outro, né? E Jó, depois de tudo isso, ele lança cinza sobre a sua cabeça, rasga a sua roupa e põe a sua cara no pó e disse, louvado seja Deus. E ele começa a dizer aquelas frases que você já conhece, né? Que nu ele saiu do ventre da sua mãe e nu ele tornaria para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter esse controle, né? E saber que tudo está sobre as mãos de Deus e não desesperar nas fatalidades. Vai acontecer adversidade, não existe homem nascido de mulher que não enfrenta os dias maus. Já tive dias maus, mas nem por isso eu desesperei. Tive problema sério, a minha filha nasceu saudável e depois foi acometida por uma enfermidade, uma gripe forte, uma bronquipneumonia, e deu convulsão, e ela perdeu a função motora e até hoje não manda e nem fala, mas eu não me desesperei, tá? Eu louvei a Deus, cuidamos bem dela, não é fácil, mas cuidamos dela até hoje, está com 31 anos, é uma bênção de Deus, mas nós temos que enfrentar a dificuldade e não atribuir culpa a Deus, porque tudo que acontece é por causa dos nossos próprios pecados, por causa dos nossos próprios erros, e às vezes Deus permite uma situação para que nós ficamos mais firmes no pé dele. Existe algo para nós chegarmos e orarmos, né? Essa menina é o nosso termômetro, nós oramos por ela e todo dia para que Deus nos dê saúde para cuidar dela até o fim. Então é uma razão a mais para nós orarmos. E nós não sabemos, Deus escreve certo em linhas tortas. Deus é Deus. E se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. E nós devemos adorar em qualquer situação, em qualquer adversidade. Foi o que Jó fez. Foi o que Jó fez. Ele não amaldiçoou Deus. Ah? Pelo contrário, ele adorou a Deus. Deus deu, Deus também tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Avançando para o segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Olha aí, irmão. Primeiro ponto, Jó e sua esposa
foram surpreendidos pela morte dos filhos. De repente, né, veio um vendaval e deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os filhos que estavam banqueteando, estavam tomando vinho, comendo, e matou a todos. Sobrou só o criado, né, o empregado, para dizer para eles que havia sido morto todos os seus filhos através desse vendaval. Satanás, né, fez o desafio e disse para Deus: toca, né, pele por pele, né, e verás se o homem não blasfema na tua face. E fez esse desafio, e Deus então disse: vai, Satanás, somente não tira a vida de Jó. Satanás então começou, matou os filhos, queimou as jumentas, as ovelhas, usou ali aqueles estrangeiros para roubarem os camelos, certo? Foi em um dia, foi tudo abaixo. E chega a notícia, só sobrava o criado ou o empregado para vir avisar Jó. E em hora chegava alguém para avisar Jó da fatalidade. É algo terrível, alguém que era próspero e de um dia para a noite vê toda a sua fortuna, toda os seus filhos, né, sendo esfacelado. Isso é triste, mas Jó aguentou firme e ele adorou a Deus em toda essa situação. Então não foi fácil, né? Eles foram surpreendidos em um único dia pela morte, né, dos seus filhos. Eles viram, eles conviveram com isso. Mas veja bem, os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreenderam. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 55 e 56. Apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 55 e 56, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Porque foi tragada a morte na vitória, né? Paulo diz ainda aqui, nesse mesmo texto, né, Coríntios 15, ele diz que um mistério vos digo, que nós não precederemos o que dorme, mas seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar com Cristo nos ares. Tá? E seremos transformados em um corpo incorruptível, tá? Um corpo imortal, porque esse corpo que é mortal se deixará e nós teremos um corpo imortal. Apóstolo Paulo dá um relato aqui, né? No toque da última trombeta, né? Nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo. Então nós temos esperança. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. João 5 e 24. Em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, né, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. João 5 e 24, olha que maravilha, essa é a nossa esperança, a esperança dos nossos entes que partiram para a glória, que um dia eles ressuscitarão e nós estaremos com eles. A morte é inevitável, não tem como evitar. O ser humano luta para ter longevidade de vida, alguns tentam, né, conseguir viver eternamente, né, criando, inventando aí, a gente vê às vezes documentários, né? Mas não tem como, foi determinado por Deus. Ninguém pode, tá? Fechar a porta que Deus abriu e nem abrir a porta que Deus fechou. Então é uma determinação. Nós temos lá em Romanos 5 e 12, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Tá? Nós somos pecadores.
Se nós não fôssemos, a prova que nós somos pecadores é que nós sofremos, ficamos doentes e morremos. Essa é a prova que somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, nós não ficávamos doentes, não sofríamos e nem morríamos. Mas por causa do pecado, nós vemos em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós temos em Romanos 6:23, não sei se estou invertendo aí os versículos, né, os capítulos, mas em Romanos 6:23, que o salário da morte é o pecado. O pecado é o salário da morte. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sem exceção. Então todos nós estamos sujeitos à morte, com exceção daqueles que ficarem vivos no arrebatamento. Tá? Aqueles que ficarem vivos até o arrebatamento vai se livrar da morte, vai direto para o céu. Tá? Mas todos nós, é inevitável a morte. Ela é um acidente de percurso, ninguém quer morrer. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Tá? É lógico que a eternidade é um atributo que pertence só a Deus. Porque Deus não foi criado, a eternidade pertence a Ele. Mas nós e os anjos, todos fomos criados. Nós fomos criados para viver eternamente. Não somos eternos como Deus, que não teve existência. Deus é e pronto. Tá? Então a eternidade pertence só a Deus. Mas nos criou eterno, como os anjos, para viver eternamente. E por isso nós não aceitamos a morte. É doloroso a morte. Tá? Mas ela é inevitável. E isso é porque nós fomos feitos para viver eternamente. Mas por causa do pecado, todos ficaram sob a morte, né? Ou debaixo desse império da morte, né? Nossos pais pecaram. Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. Capítulo 1, e verso 13 ao 18 de Jó. Capítulo 2, verso 1 ao 6 de Jó. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu, e é importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, Eclesiastes 3:4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua família, né? Então, o luto não é fácil, né? A morte é um evento triste. Então, a Jó estava feliz, sua família próspera, e de repente o luto chega, a tristeza chega. E como lidar com essa situação? Só existe um jeito: confiar em Deus. Confiar em Deus, né? Satanás, ele foi lançado do céu à terra e foi permitido ele estar em todos os lugares, né? Exceto no céu. Ele tinha um relativo, né, acesso. Quando apareceram ali os filhos de Deus, estava ele no meio dos filhos de Deus. Ali não são filhos de Deus que morreram, eram fiéis e foram salvos, não. Ali eram os anjos, né? Nós temos que saber interpretar a Bíblia. Ali eram os anjos que apareceram perante Deus. E Satanás tinha um relativo acesso perante Deus. E chega ali, Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele diz: de passear e rodear a terra. E Deus: observaste o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente e que desvia-se do mal? Satanás se sente ali ofendido e faz um desafio a Deus, né? Porque Deus disse: olha aí, você não foi fiel estando no céu, aonde não tinha pecado. Agora um homem na terra, nascido de mulher, nascido debaixo do pecado, está me servindo com fidelidade. Satanás se sentiu ofendido, com inveja, e disse para Deus, desafiou a Deus: olha, ele está fiel a ti, também pondera, tem fazenda, tem gado, tem funcionário, é o maior do Oriente, o mais rico, mais próprio, ainda tem a sua segurança, mas toca nele, né? Pele por pele, né? Osso por osso, carne por carne, toca nele, para ver se ele não blasfema na tua face.
E aí Deus então permitiu, Satanás começou a fazer aquela proeza que todos vocês conhecem, né? Matar os filhos, matar as ovelhas, né? Acabou com a finança de Jó, mataram os seus filhos, acabou com a família, só restou Jó e a sua esposa. Somente sua esposa não ficou doente, mas sofreu com a perca, né? E Jó, por fim, Satanás volta novamente, desafia Deus, agora toca nele e vê se ele não vai blasfemar na tua face. E Satanás disse, Deus disse a ele, toca, somente não tira a sua vida. E Satanás colocou uma doença, uma chaga, que Jó coçava com um caco de telha, mas nem nisso Jó atribuiu culpa a Deus, e nem pecou contra Deus. E para acabar de aumentar o sofrimento, chega os 4 amigos de Jó, né? Os 4 amigos de Jó chegam para acusar Jó, Elifaz, Beldade, Zofar e Eliú. Fica uma semana ali sem saber o que fazer, eles não esperavam ver aquilo, calados, mas quando Jó, após uma semana, começa a falar, eles começam a acusar Jó. Pseudos amigos começou a acusar Jó de uma tal forma que quando terminou o sofrimento de Jó, esse período, né, que os amigos foram embora, acabando de acusar Jó, dizendo que ele estava naquelas condições, porque um justo não ficaria em condições, Jó tinha cometido algum pecado, série de acusações. Quando terminou o período, eles foram embora, Deus disse para eles, ó, volta lá e peça perdão para Jó, porque Jó é fiel a mim, mas vocês disseram mentiras, palavras que não deviam ser ditas, senão eu vos matarei. E eles voltaram. E Jó perguntou, vieram me acusar novamente? Uma suposição. Eles disseram, não. Deus disse que você tem que orar por nós, senão nós vamos, né, ele vai nos matar. E Jó, como um crente fiel, e como nós devemos ser também, ele não guardou mágoa, ele perdoou as ofensas e orou, e Deus ali virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Deu em dobro tudo que Jó havia perdido, tá? Fazenda, gado, filhos, nasceu com a sua própria esposa. A Bíblia não fala que ele teve outra esposa, tá? A esposa também gozou das bênçãos de Deus, mas filhos abençoados e formosos, mais bonitos que os primeiros, tá? Então, nós devemos bendizer o que nos maldiz, devemos orar por aquele que nos persegue, é o que diz em Mateus 5,45, que nós devemos fazer isso, tá? Para que nós sejamos parecidos com o nosso Deus que está no céu, com o nosso Pai que está no céu, que manda chuva sobre os bons e ruins, e faz levantar o seu sol sobre justos e injustos. E que nós devemos cumprimentar aqueles que não nos cumprimentam. Tá? Porque se nós cumprimentar só aqueles que nos cumprimentam, somos como os publicanos, como os fariseus. Tá? Nós devemos cumprimentar até aqueles que não nos cumprimentam, para que nós sejamos como, parecido com o nosso Pai que está no céu. Fazer o bem a quem nos fez o mal, pagar o mal com o bem. E quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Você tem que ajudar até o seu inimigo e orar por ele, para que nós sejamos parecidos com o nosso Pai que está no céu. Terceiro ponto do nosso segundo tópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Olha aí, irmão, não é fácil. É muito fácil alguém dizer, olha, seja fiel em Deus, a pessoa está em sofrimento, né? Não seja fiel a Deus, cante no louvor, mas só quem está passando a dor é que sabe. Não é fácil, mas não é impossível ser fiel a Deus em meio à adversidade, em meio à dor, como foi Jó, né? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Jó 1:20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo da aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perca ou da perda não passa, mas o processo da aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo
não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E diante dessa leitura, eu lembro de um fato que aconteceu, eu ainda era adolescente, né? Passando da fase de criança para adolescente, houve uma fatalidade na minha família. A minha tia vinha de viagem, de carro próprio, e o carro tombou e matou o filho caçula dela. E, aliás, matou, ela estava junto no acidente, né? E ela chegou desesperada, quando soube que o filho tinha morrido, o filho foi para o hospital, e ela chegou desesperada, ela sentou no chão e batia as mãos, se escabelava, dizendo: por que fizeste isso comigo, Deus? O Senhor não é justo. E ela falou, ela não era crente, mas você via ali a pessoa que não tem esperança, que não conhece a palavra de Deus, como ela desespera. Mas depois de muitos anos, ela aceitou a Cristo e hoje é salva, e Deus perdoou o tempo da ignorância. Mas é assim, quem não tem confiança em Deus, quem não tem esperança em Deus, quem não conhece a Deus, às vezes toma atitude errada em relação a Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora não entendes, mas depois tu entenderás, né? Quando ele lavava o pé dos discípulos. Então Deus escreve certo em linha torta. E nós não devemos discutir, né, com Deus, não devemos pôr Deus na parede, mas nós devemos aceitar o que Deus faz e permite na nossa vida, porque Ele é Deus. Se Ele fazer, Ele é Deus; se Ele não fazer, Ele continua Deus, e nós temos que continuar adorando, apesar da dor e da adversidade, né? Avançando para o terceiro e último tópico, os cristãos e o luto. Primeiro ponto, não culpe a Deus. Olha aí, não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Olha, veja bem, o patriarca nos dando exemplo, Jó 1, 21 e 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicados da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29 e 29, né, onde diz que as coisas, os mistérios são para Deus, mas as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, tá? O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina é encorajar e suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. 1 Coríntios 13 e 12. Então Jó questionou a Deus: por que o sofrimento, sendo que ele era justo? Né? E Deus dá uma repreensão em Jó. Diz: onde estava tu, Jó, quando eu fundei a terra, quando eu firmei os fundamentos da terra, né? Quando eu fiz aí os animais, né? Gigantes, o Behemoth, né? O Leviatã, de grande porte, onde estavas tu? Quando eu formei o Orion, onde estava tu, ó Jó? E Jó coloca a mão na boca e diz: Senhor, eu não sei nada, mas tu sabes todas as coisas. E depois que tudo que aconteceu na vida de Jó, ele entendeu, né, que Deus estava com ele. Ele nunca ficou sabendo por que aconteceu aquilo na vida dele, mas eu acredito que na eternidade, né, ele já está sabendo por que aconteceu aquilo, e ele ficou sabendo do desafio. Mas enquanto estava humano, vivo, ele não sabia por que aconteceu aquilo, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, né? Então, Deus deu uma repreensão em Jó, mas o abençoou tremendamente, mas Jó não pecou contra Deus, ok? Segundo ponto do terceiro tópico, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração diante da dor da família. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. João 11 e 35. Nós vemos aí que não devemos, lógico, o sentimento é normal, mas não devemos de se dobrar, né? Ficar frustrado diante de um luto.
Nós devemos chorar sim. Até o próprio Jesus se comoveu, vendo ali as irmãs de Lázaro chorando, né? Se comoveu o seu espírito e chorou, porque quem ama chora, irmão. A perca de um ente querido, mas não é motivo para nós desmoronar, nós enfraquecer, mas nós devemos fortalecer a nossa esperança em Deus. A morte, ela nos traz esperança, principalmente ao crente que sabe que Deus ressuscitará o nosso ente no último dia. Então não devemos desfalecer, mas devemos enfrentar o luto, chorar, lamentar, mas não pecar contra Deus, tá? Mas devemos, porque isso faz parte do nosso sentimento, faz parte do nosso amor pelos entes queridos. Até o próprio Jesus, como ser humano, chorou pela morte de Lázaro, por ver ali os seus amigos, suas irmãs chorando, tá? Avançando para o terceiro e último ponto do terceiro tópico, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar, como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. É preciso levar em conta que o período de luto dura, em média, 6 meses, né? Segundo diz os estudiosos sobre essa questão. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda de especialista, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança da vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios 1:3-5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 e versículo 18. Eu já deparei com essa situação. Pessoas que perderam os pais, perdeu o pai, e ela estava totalmente deprimida, estava para baixo, e já tinha mais de meses que o pai tinha morrido, né? E a gente aconselhou, ajudamos, né? Porque o obreiro, ele tem que ter aí, né? Um pouco de psicólogo, um pouco de doutor, um pouco de pai, né? Um pouco de tudo, porque ele tem que apacentar, ele tem que ajudar os irmãos que estão em dificuldade, né? Então, aconselhamos, e a pessoa levantou a cabeça e toca a vida agora. Porque o que dizemos para ela? Olha, você perdeu o pai, mas você tem a sua irmã, você tem os seus irmãos ainda pequenos, você tem a sua mãe, você tem que ficar alegre, levantar a cabeça, porque você tem eles. Perdeu o pai e ele vai ficar, o pai, né? Ele certamente, se ele estivesse aqui, ele ficaria feliz de ver você, né, alegre. Então, você tem que levantar a cabeça. Como aconteceu com o rei Davi, quando perdeu o filho que ele teve com Betseba, tá? Ele fez jejum e não queria mais levantar, estava moado. Mas aí o seu general, se não estou equivocado, Joabe, chegou nele: só Davi, dá um jeito no corpo, porque você tem uma nação para cuidar, você tem um povo para zelar, senão o povo vai destituir você do trono. Davi tomou, né? Ele viu que a coisa não era assim, e ele tomou atitude, né? E se levantou e foi cuidar da nação. Então nós perdemos um filho, mas temos a esposa, temos mais filhos, temos uma família para cuidar. É doloroso, mas nós temos que levantar a cabeça e enfrentar a realidade e deixar na mão de Deus. E a esperança nossa é Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou da morte. Certamente Ele ressuscitará o nosso ente querido. Então essa é a nossa esperança. Querido, nós chegamos ao final dessa lição, abençoada lição, e vamos agora partir para a conclusão, né? Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa
é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Meus queridos, confia em Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Se você teve uma perca nessa pandemia da Covid, mas não desespere, confia em Deus, porque você vai encontrar um dia com o seu ente querido, né? Fique firme, louve a Deus, porque Ele é Deus. Um beijão no seu coração, um abraço para você e sua família. Estaremos orando por todos vocês que estão nos seguindo, que estão nos assistindo essa videoaula. Mesmo não sabendo o seu nome, mas eu oro dizendo: Deus abençoe todos aqueles que têm assistido a nossas aulas, a videoaula, né? Abençoe eles. Então, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima lição e um beijão no coração, meu querido. Bye, bye!